Fala bruxinha, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Você que está chegando hoje aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A casa é sua. Aproveita para amassar o botão de inscrever-se, ativar o sininho da notificação para você receber todas as novidades que estão pintando aí, que estão vindo no nosso canal. E você que já está com a gente há muito tempo, você já sabe, esse canal é feito especialmente para você. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é tratado pela tia Creide há muito tempo. Quando você era um bolinho de pelo ainda lá no 9º ano e você estava começando a resolver as equações do segundo grau, a tia Creide deve ter te falado que as equações do segundo grau têm duas raízes. Só que em alguns casos, você via que de acordo com delta, você encontrava duas raízes diferentes, às vezes você encontrava duas raízes iguais e algumas vezes a tia Creide falava: não podemos resolver isso aqui porque essa equação não possui raízes reais. Chegou a hora de você resolver questões desse tipo, como por exemplo, quando você tinha algo x² mais 9 igual a 0. Nesse caso, você jogava o 9 para o segundo membro e você tinha que x² era menos 9. E aí, pelo que a gente aprendeu com a tia Creide lá no 9º ano, a gente ficava preso porque nós não tínhamos nenhum número real que elevado ao quadrado daria menos 9. Os matemáticos que não estão de bobeira, estão sempre à frente do tempo e estão aqui para ajudar a gente a resolver os problemas da humanidade, criaram uma unidade chamada unidade imaginária. Essa unidade imaginária é representada pela letra I. Ela diz que I é a raiz quadrada de menos 1, ou, se você preferir, I ao quadrado é menos 1. Através dessa transformação, através dessa unidade, a gente consegue ampliar aquele conjunto, que era o maior conjunto que a gente conhecia até aqui, que era o conjunto dos reais, e criamos um novo conjunto, o conjunto dos números complexos. Que de complexo não tem nada, você vai ver aqui nessa nossa aula de introdução ao conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos vai ser representado pela letra C maiúsculo. Lembrando, se a gente fizer aqui a linha do tempo dos conjuntos numéricos que a gente já viu, vimos o conjunto dos números naturais, depois a gente estudou o conjunto dos números inteiros, depois a gente viu o conjunto dos números racionais, depois vieram os irracionais, os reais e agora o conjunto dos números complexos. Nesse caso que eu dei como exemplo para vocês, se a gente usar o que estudamos no 9º ano, eu poderia dizer que a raiz de menos 9 é a raiz de 9 que multiplica a raiz de menos 1. Raiz de 9 a gente sabe que vai dar 3, ou seja, as duas raízes dessa nossa equação do segundo grau serão mais ou menos 3i mais 3i, onde i é a unidade imaginária, e menos 3i, onde i é a unidade imaginária. Comecei a entender. Então tia Creide não enganou a gente. Realmente a equação do segundo grau tem duas raízes. E todo número complexo, ele pode ser representado, ele vai ser representado de uma maneira que a gente chama de forma algébrica desse número complexo, que vai ser dado por z igual a A mais BI, onde A é um número real, B é um número real e a gente sabe que I ao quadrado é menos 1. Nesse número complexo, a gente chama o A de parte real do número imaginário e do número complexo e B é a parte imaginária do número complexo. O número complexo ele pode ser imaginário puro quando ele só tem a parte do B, ou seja, o A vale 0, ou ele pode ser um número real quando o B vale 0. E aí o número real, como você já conhece de longa data, beleza? Uma coisa muito importante que a gente estuda nessa introdução dos números complexos é a potência de I, porque ela tem uma bruxariazinha, ela tem um detalhezinho muito interessante que a gente vai descobrir usando o que a gente já estudou antes do conceito de potência. A gente viu que todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1, é igual a 1, é igual a 1, sempre. Always.
2. E não seria diferente no caso do imaginário elevado a zero. Imaginário elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. I elevado a 1, I ao quadrado, por definição, é menos 1. E I ao cubo, eu poderia descobrir multiplicando I elevado a 1 com I elevado ao quadrado, que conserva a base, somos expoentes, I elevado ao cubo vai ser menos I. Se você pegar esse menos I e multiplicar por menos I elevado a I, que vai ser menos I ao quadrado, e menos I ao quadrado vai ser o quê? Menos 1, 1. Você já está vendo o que eu estou vendo ou ainda não? Ainda não? Então vem comigo. I elevado à quinta, você vai pegar 1, que foi quanto você achou, e novamente multiplicar por I elevado a 1, que dá I. Eu acho que agora você já viu que eu sempre vou num ciclo. É um ciclo que se repete a cada 4 potências. I elevado a 0 é 1, I elevado a 1 é I elevado ao quadrado é menos 1, I elevado ao cubo é menos I a quarta é 1, I a quinta é I, ou seja, a cada 4 o ciclo começa a se repetir. Isso vai ser importante pra gente na solução de muitas questões. Inclusive na questão que eu trouxe para vocês aqui pra gente resolver, uma questão da Unicamp, que dizia o seguinte: chamamos de unidade imaginária e denotamos por I o número complexo tal que I ao quadrado é igual a menos 1. Então, qual o valor da expressão I elevado a 0 mais I elevado a 1 mais I elevado a 2 mais I elevado ao cubo mais lá vai fumaça mais I elevado a 2013? Brunão, não sei nem como começar. Calma, meu nobre. Confia no bruxo. Primeira coisa que a gente vai observar é o seguinte: se você pegar as primeiras 4 potências, que é aquelas que formam o ciclo que eu falei para vocês, olha que coisa interessante que a gente vai ter. I elevado a 0 mais I elevado a 1 mais I elevado ao quadrado mais I elevado ao cubo. Somando essas 4, que são as 4 que formam a nossa base, a gente tem 1 mais I mais menos 1 mais menos I. Quanto vai dar isso? Exatamente, vai dar 0. Isso vai acontecer várias vezes durante esse nosso ciclo. Se a gente pegar o 2013, e dividir por 4, que é a quantidade de elementos que a gente tem aqui no nosso padrão, a gente vai ter 5, 0, 3, 3 e resto 1. Ou seja, essa soma 0 vai acontecer 503 vezes. E a gente ainda vai ter o resto 1. O que esse resto 1 quer dizer? O resto 1 seria exatamente o expoente. Até qual expoente a gente iria nessa soma? Nós teríamos então que fazer I elevado a 0 mais I elevado a 1, porque a gente termina aonde o resto termina. O resto não é 1. A gente termina a conta no I elevado a 1. I elevado a 0 é 1 e I elevado a 1 é I. Logo, a resposta que a Unicamp queria dessa soma toda, que é claro que a gente não vai fazer no braço, porque a gente vai ficar velhinho e não ia conseguir achar a resposta, é apenas pegar o 2013, dividir por 4, que é o número de elementos que a gente tem nesse nosso padrão, nesse nosso ciclo, observar que temos 503 ciclos completos e esse resto determina onde a gente vai parar na soma. Vamos ter I elevado a 0 mais I elevado a 1. É a única adição que a gente tem que fazer. I elevado a 0 é 1 e I elevado a 1 é I. Logo, a soma dessa monstrenga toda vai ser 1 mais I. Tranquilo? Espero que tenha ajudado vocês nessa nossa aula de introdução de números complexos. Ainda tem muita coisa de números complexos para a gente ver pela frente. Continue nos acompanhando, porque o curso de complexos é um curso que vale muito a pena a gente ver, porque costuma cair em algumas provas específicas para quem vai fazer faculdades de exatas. Beleza? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o joinha, deixa nos comentários o que você gostaria de ver no nosso canal. Se não curtiu, também comenta o que a gente pode melhorar. Continue nos acompanhando, porque vem muita novidade pela frente. Obrigado pela audiência e valeu!